Graça e paz, queridos irmãos, da parte de Deus, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Mais uma vez oramos. Tal qual estamos, Senhor, nós nos achegamos a Ti. Com os nossos pecados, com as nossas dúvidas, com as nossas dores, também com as nossas alegrias. Tal qual estamos, nós chegamos a Ti pedindo, fala a nós agora. Fala aos nossos corações, porque precisamos da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa ser entendida por nós. Que nós possamos colocá-la em prática para o nosso bem e a glória do Teu nome. Derrama sobre esta igreja reunida o Teu Espírito e com o Teu Espírito conduze tanto ouvir quanto proclamar da Tua palavra. Assim pedimos, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu escolhi um título para a nossa reflexão nesta manhã. O título é Jesus enxerga além das nossas aparências. Eu escolhi esse título porque nós queremos falar hoje de um assunto que às vezes não, quase sempre, é delicado, é sensível. Eu me refiro à questão dinheiro, finanças, no contexto da igreja, mas é preciso falar sobre isso. Este é um tema bíblico, importante e que precisa ser refletido. E o texto não fui eu que escolhi, é um dos textos previstos pela igreja para hoje. E ele está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Marcos, o capítulo 12, os versículos 41 a 44. Lá está escrito assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Estimada igreja, Jesus está no templo em Jerusalém. Num dos pátios desse templo, chamado de Pátio das Mulheres, haviam 13 gasofilácios, receptáculos para as ofertas, que nem nós temos ali próximos à porta do templo, em forma de trombeta, presos nas paredes. Jesus se sentou perto de um desses gasofilácios e ele ficou observando como e o que as pessoas depositavam ali. Essas ofertas
eram para o sustento do templo, para a manutenção da vida no templo. Jesus observa que chegam ali homens e mulheres muito ricos e que depositavam muito dinheiro, grandes quantias. Então ele observa também que chega uma viúva, muito pobre. Viúvas, se não é naquele tempo, se não eram amparadas por sua família ou por outras pessoas, eram pessoas que precisavam às vezes até mendigar. Uma viúva muito pobre chega lá e joga dentro do gasofilácio 2 míseras moedinhas, correspondente a 1 quadrante, escreveu o evangelista Marcos. 1 quadrante era a menor moeda do Império Romano, a moeda de menor valor do Império Romano. Jesus começa a observar aquilo. E ele enxergou além das aparências. Assentado ali, de frente ao gasofilácio, o que Jesus enxergou além das aparências? Vamos responder isso de 3 maneiras. Primeira resposta: Jesus viu pessoas que nunca davam nada para a casa de Deus. O texto não diz isso especificamente, mas certamente, parado ali, observando as multidões que iam e vinham todos os dias naquele templo, Jesus deve ter visto muitos que, como hoje em dia, vêm à casa de Deus, mas não se comprometem em mantê-lo. Vêm à casa de Deus para muito pedir, mas com nada para dar. Nunca trazem porque não têm, ou não têm porque nunca trazem. O que muito semeia, muito colhe. O que pouco semeia, pouco colhe. E o que nada semeia, nada colhe. Ninguém é tão rico que não precisa de nada, nem tão pobre que não possa dar nada. Mesmo que uma pessoa, de fato, não possa trazer ofertas em dinheiro à casa de Deus, se quisesse, poderia com certeza ajudar de outras formas igualmente importantes. Você deve fazer uma autoavaliação de si mesmo. Quando o povo foi convocado para participar da construção do primeiro templo, o Templo de Salomão, a Bíblia diz que se arrecadou muito dinheiro, muitos bens, para que aquele templo magnânimo um dia estivesse em pé para a glória de Deus. E na oração inaugural daquele templo, o rei Salomão disse: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Portanto, o que nós temos na nossa conta bancária, o que nós temos na nossa carteira ou dentro da nossa bolsa, é de Deus. E quando nós ofertamos para Deus, nós estamos apenas devolvendo um pouco do muito que Ele nos deu. Para manter isso aqui, para ter luz, para ter microfone, para ter alguém que limpou aqui durante a semana, para ter alguém que limpou o pátio. Jesus viu que muita gente entrava e saía da casa de Deus e não ofertava nada. Não julgamos, apenas nos autoavaliamos a partir daqui. Vamos seguir.
Assentado de frente ao gasofilácio, o que Jesus enxergou além das aparências? Segunda resposta: Jesus viu pessoas ricas dando muito, mas no fim das contas aquelas ofertas não valiam nada. Por quê? Aquelas ofertas não valiam nada para Deus, pois além de, muitas vezes, serem dadas com o intuito de se autopromoverem diante dos olhos dos outros, tratavam-se de sobras. Preste atenção nisso, sobras. Eu gastei com tudo, usei meu dinheiro para fazer inúmeras coisas, sobrou um pouquinho, esse vai para o gasofilácio. Não eram as primícias, quer dizer, não era o melhor das minhas posses. Não tinham qualquer significado em termos de um grande esforço pessoal em favor da obra de Deus. Eram sobras. Gente, quem vive de sobra é mendigo. Deus não é mendigo. Não pode ocupar o segundo, o terceiro, o último lugar na nossa vida. Ou nós colocamos Ele e a obra dele em primeiro lugar, ou Ele fica de fora. Para Deus, nada menos do que o meu melhor. Não é um muito bom da minha parte, não serve. Para Deus é nada menos do que o meu melhor. O melhor do meu trabalho, o melhor da minha dedicação, o melhor do meu tempo e o melhor dos meus tesouros, dos meus bens. De novo, isso aqui não é um julgamento. Isso aqui é um espelho para nós nos autoavaliarmos. O que você tem ofertado é o seu melhor? É realmente o máximo que você pode dar? É o melhor que você pode oferecer para Deus? Nós já vamos falar da viúva pobre aqui. Ela deu só 2 moedinhas, mas era o melhor dela. Quem deu fortunas, Jesus viu. Deu bastante, mas não era o seu melhor. Para Deus, nada menos do que o nosso melhor. Assentado de frente ao gasofilácio, o que Jesus enxergou além das aparências? Terceira resposta. Jesus viu uma viúva pobre, que deu tão pouco, mas no fim das contas sua oferta foi a mais valiosa do dia, espiritualmente falando. Foi a mais valiosa porque, como eu falei, era o melhor que aquela mulher podia fazer para Deus e o fez, apesar de ter ficado sem sustento. Não foi um ato de fé, como muitas vezes a gente ouve, mas provavelmente um ato de amor. Amor a Deus. Amor à obra de Deus. A gente oferta para aquilo que nós amamos. A gente dá de nós para aquilo que é importante para nós. Quando alguma coisa não nos toca ou não é importante, a gente não se preocupa. Aquela mulher amava a Deus, aquela mulher amava a obra de Deus, aquela mulher amava a casa de Deus. Então nem que eu fique sem nada, está aqui tudo que eu tenho. Ela poderia até pensar que a sua oferta não faria nenhuma diferença diante de tanta riqueza que estava sendo depositada naquele dia. Mas mesmo correndo o risco de ser ridicularizada aos olhos humanos, fez questão de dar a sua oferta.
Muitas vezes as pessoas pensam que a sua contribuição é pequena demais e acabam enterrando os seus talentos. Mas Jesus não se deixa impressionar pelas aparências. Veja, ele enxerga além das aparências. Veja, como ninguém, ele sabe julgar intenções. Um cheque gordo, um Pix gordo que chega na secretaria, pode encher os olhos nossos, se não é o nosso melhor. Não agrada a Deus. Deus vê além das aparências. Portanto, julga nossas intenções. Ninguém pode fazer. Eu não posso fazer. Eu não sei se o que você dá é o seu melhor. Jesus sabe. De fato, Jesus enxerga além das aparências. Viu as pessoas que não davam nada, nada semeavam. Viu também os que davam muito, mas suas ofertas não valiam nada, porque eram apenas sobras. Viu uma viúva pobre que deu pouco, mas para Deus foi a maior oferta do dia, pois era o seu melhor. Eu repito, querido irmão, para Deus, nada menos do que o nosso melhor. É o melhor dele que ele deu para nós. Seu Filho, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Seu perdão, o melhor dele. Deus não poupou o seu próprio Filho. Conhece essa palavra do apóstolo Paulo? Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes por todos nós o entregou. Ele que não poupou o que tinha de mais precioso, que era o seu Filho, espera da nossa parte que não poupemos o melhor de nós, para a glória dele, para a obra dele. Isso se refere ao nosso trabalho, à nossa dedicação, ao nosso tempo, mas também os nossos bens. Porque como orou Salomão, tudo vem de ti, Senhor. E do que é teu, nós te damos. Deus, conceda seu Espírito a nós, para que sejamos generosos ao ofertar para a glória de Deus. E que a paz de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde mentes e corações em Jesus Cristo. Amém.